Poucos nomes na história atravessaram os séculos com tanta força quanto o de Leonardo da Vinci. Quando ouvimos esse nome, quase sempre pensamos em pinturas famosas, em sorrisos enigmáticos, ou em obras de arte expostas em museus lotados. Mas reduzir Leonardo a isso é ignorar a verdadeira dimensão de quem ele realmente foi. Leonardo não era apenas um artista genial, ele era um observador incansável da vida, um curioso insaciável, e alguém que parecia viver num tempo completamente diferente do seu. Enquanto o mundo ao seu redor ainda tentava compreender o básico, ele já estava imaginando o impossível. Leonardo nasceu numa época em que a maioria das pessoas simplesmente aceitava o mundo como ele era. Poucos questionavam, poucos ousavam imaginar além do óbvio. Mas Leonardo não se contentava em apenas ver as coisas. Ele precisava entender. Desde muito jovem, ele já demonstrava uma curiosidade que fugia totalmente do comum. Ele observava o voo dos pássaros, o movimento da água, a forma das plantas, o corpo humano, o céu, as sombras e a luz. Para ele, tudo tinha um sentido, tudo escondia um segredo que estava apenas esperando para ser descoberto. Ainda criança, Leonardo já mostrava um talento impressionante para o desenho. Mas o que realmente o diferenciava dos outros não era apenas a habilidade com o traço, e sim a forma como ele olhava o mundo. Ele não desenhava apenas para criar algo bonito, ele desenhava para compreender. Cada linha, cada traço, era uma tentativa de capturar como as coisas realmente funcionavam. Seu caderno de anotações se tornou um espaço sagrado, onde ideias, perguntas e observações se misturavam de uma maneira única e, por vezes, caótica. Era o reflexo puro de uma mente que nunca parava. Ao crescer, Leonardo viveu em um período de grandes transformações. O Renascimento. As cidades italianas fervilhavam com novas ideias. Artistas buscavam novas formas de expressão, e o conhecimento começava a se expandir lentamente. Mesmo assim, o acesso à informação ainda era muito limitado, e muitos assuntos eram cercados de tabus e desconfiança. Mas Leonardo não se deixava intimidar por essas barreiras. Ele queria saber, por exemplo, como o corpo humano funcionava por dentro, como os músculos se moviam, como os ossos sustentavam o corpo, como o coração bombeava o sangue. Em uma época em que a dissecação de corpos era vista com extrema desconfiança e até proibida, ele foi além. Leonardo passava horas observando, anotando e desenhando cada detalhe da anatomia humana. Seus estudos eram tão precisos e detalhados que, mesmo séculos depois, ainda impressionam médicos e cientistas. Ele não fazia isso por fama ou por reconhecimento. Ele fazia porque tinha uma necessidade quase física de entender. Para Leonardo, ignorar uma dúvida era algo simplesmente impensável. Era como deixar uma parte do mundo inexplorada. Mas sua mente inquieta não parava no corpo humano. Leonardo também se interessava pelo movimento das máquinas, pela força da água, pela energia do vento, e principalmente, pela possibilidade de criar algo que pudesse voar. Ele observava os pássaros com uma atenção quase obsessiva, tentando decifrar o segredo que os mantinha no ar. A partir dessas observações ele começou a desenhar máquinas voadoras complexas, séculos antes de qualquer avião existir. Em sua mente, o céu não era um limite, mas um desafio a ser conquistado. Essas ideias, claro, pareciam loucura para muitos dos seus contemporâneos. Como alguém poderia sequer imaginar que o homem um dia voaria? Como pensar em máquinas tão complexas, com engrenagens e asas articuladas, em uma época com tecnologia tão limitada? Leonardo, porém, não se importava muito com o julgamento dos outros. Ele acreditava firmemente que a natureza já tinha todas as respostas. Bastava observar com atenção suficiente para desvendá-las. A natureza era a sua maior professora. Enquanto sua mente viajava por projetos de engenharia e ciência, sua arte ganhava vida de uma forma nunca vista antes. Leonardo não pintava apenas rostos. Ele pintava emoções. Seus personagens pareciam pensar, sentir e respirar. Ele estudava por horas as expressões faciais, a forma como um sorriso surgia nos lábios, como os olhos conseguiam transmitir sentimentos complexos, sem dizer uma única palavra. Nada em suas pinturas era aleatório. Cada detalhe e cada pincelada tinha um propósito claro. Uma de suas obras mais conhecidas, a Mona Lisa, carrega um mistério que atravessa gerações. Aquele sorriso enigmático que parece mudar conforme o ângulo de quem observa, não foi um acidente. Leonardo estudou a luz e a sombra de maneira tão profunda que conseguiu criar uma técnica. O esfumato, que dava uma sensação de movimento e de vida a algo que era estático. Ele entendia como o olho humano percebia o mundo e usava esse conhecimento a seu favor, criando uma ilusão quase mágica. Mas mesmo no auge de sua produção artística, Leonardo nunca se considerou apenas um pintor. Ele se via como um discípulo da experiência, alguém em constante aprendizado. Muitas de suas obras mais famosas, como a Adoração dos Magos,
ficaram inacabadas. Não por falta de capacidade, mas porque sua mente já estava em outro projeto, outra ideia, outra pergunta que exigia uma resposta imediata. A curiosidade sempre o puxava para a próxima descoberta. Leonardo também se interessava pela vida na cidade, pela forma como as pessoas viviam juntas. Ele pensava em sistemas urbanos mais eficientes, em maneiras de organizar os espaços, em soluções para problemas comuns da época. Ele imaginou cidades mais limpas, com melhor circulação de água e ar, projetos de canais e pontes, algo extremamente avançado para o seu tempo. Sua relação com o tempo, aliás, era peculiar. Leonardo parecia sempre correr atrás de algo que ainda não existia. Ele vivia projetando o futuro, talvez sem nem mesmo perceber. Muitas de suas ideias só seriam compreendidas séculos depois. Quando seus cadernos foram redescobertos e analisados com mais profundidade, o mundo percebeu que ali estavam conceitos que só se tornariam realidade muito, muito tempo depois. Parafusos aéreos que eram protótipos de helicópteros, tanques de guerra, escafandros, pontes giratórias. Leonardo escrevia de uma forma curiosa, da direita para a esquerda, em escrita espelhada. Alguns dizem que era para proteger suas ideias, outros que era simplesmente seu fluxo mental de um canhoto. Seus cadernos não eram feitos para agradar ninguém, além dele mesmo. Eram um reflexo direto de sua mente incansável. Apesar de sua genialidade, Leonardo também enfrentou muitas dificuldades. Nem sempre foi compreendido, nem sempre teve o apoio financeiro de que precisava. Muitas vezes, ele precisou se adaptar, aceitar trabalhos que não o entusiasmavam tanto, apenas para sobreviver e financiar suas pesquisas. Ainda assim, ele nunca deixou de observar, de aprender e de questionar. Ele acreditava que tudo no universo estava conectado. Para Leonardo, arte e ciência não eram áreas opostas. Pelo contrário, uma dependia profundamente da outra. Entender a anatomia ajudava a pintar figuras humanas mais realistas. Estudar a luz ajudava a criar uma pintura mais viva. E criar arte, por sua vez, ajudava a entender a beleza e a complexidade da natureza. Essa visão integrada era algo raríssimo em sua época. E, honestamente, ainda hoje é difícil de encontrar. Ele era a personificação do homem do Renascimento. Leonardo também refletia muito sobre o próprio ser humano. Ele observava comportamentos, emoções, ambições e medos. Ele entendia que o maior mistério não estava apenas no mundo externo, nas estrelas ou no fundo do mar, mas dentro de cada um de nós. E essa compreensão profunda da alma humana se reflete em suas obras, que continuam a nos emocionar e a nos intrigar mesmo depois de 500 anos. O mais impressionante em Leonardo da Vinci talvez não seja exatamente o que ele realizou, mas o que ele imaginou. Muitas de suas invenções nunca saíram do papel, mas elas abriram caminhos. Ele plantou sementes que outros, muito tempo depois, fariam crescer e florescer. E isso é o que define alguém que está à frente do seu tempo. Fica a pergunta: se Leonardo tivesse acesso aos recursos que temos hoje, a tecnologia, a internet, até onde ele teria ido? Que outras ideias incríveis teria colocado em prática? Essa pergunta só reforça o quanto sua mente estava deslocada do século em que viveu. Leonardo morreu sem saber o impacto real que teria no futuro. Ele não viu aviões cruzando os céus, máquinas complexas funcionando em fábricas, ou estudos avançados do corpo humano confirmarem suas observações anatômicas. Mesmo assim, sua influência atravessou os séculos, inspirando artistas, cientistas, engenheiros e curiosos ao redor do mundo. Seu legado não está apenas nas obras de arte famosas, mas na maneira como ele enxergava o mundo. Leonardo nos ensina que observar é tão importante quanto agir, e que fazer perguntas é muitas vezes mais valioso do que encontrar respostas prontas. Ele nos lembra que a curiosidade é a força mais poderosa que existe, capaz de mover o mundo e de mudar a história. Ao olhar para sua trajetória, percebemos que Leonardo não se limitou ao que era esperado dele. Ele desafiou padrões, rompeu limites invisíveis e seguiu sua própria intuição, sua própria sede de conhecimento. Em um mundo que muitas vezes pune quem pensa diferente, ele escolheu ser fiel à sua curiosidade. Talvez seja por isso que Leonardo da Vinci continue tão presente e fascinante. Ele representa o potencial humano em sua forma mais pura. A capacidade de imaginar, de criar, de errar, de tentar de novo e de nunca, jamais, se contentar com o óbvio. Mas a história de Leonardo não termina com sua morte. Suas ideias continuam vivas, influenciando novas gerações. Cada pessoa que se permite questionar, observar e criar, carrega um pouco desse espírito inquieto. E fica a reflexão: quantos gênios estão à nossa volta hoje, com ideias que talvez a gente ainda não compreenda completamente? Quantas mentes brilhantes estão apenas esperando o momento certo para serem entendidas? Leonardo da Vinci
Foi um homem séculos à frente do seu tempo, mas também foi um lembrete eterno de que o futuro sempre começa com uma faísca de curiosidade. E essa curiosidade, felizmente, continua nos chamando. Uma história que se conecta diretamente com esse espírito inquieto que atravessa séculos. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário dizendo o que mais te impressiona na história de Leonardo da Vinci. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, porque ainda temos muitas histórias fascinantes para explorar juntos. Obrigado e até a próxima.